Aí a minha pesquisa, especificamente dentro desse grupo, é sobre consciência artificial. Porque aí eu me namorei muito por essa ideia sobre máquinas terem consciência, que é diferente da ideia da inteligência. A inteligência é algo que a gente... É difícil definir, que é inteligência, mas no geral a gente define como habilidade de realizar tarefas complexas. Ah, mas o que é complexo? Não importa. Então você pode treinar, tipo, né? Você fala, posso treinar a máquina e ela virou uma máquina inteligente. Exato. Hoje a gente tem um monte de máquinas inteligentes, mas que a gente chama de escopo pequeno. São inteligências fracas, ou seja, elas fazem uma coisa muito bem, mas não fazem qualquer coisa. Você não pode pegar a mesma máquina que calcula a rota no seu celular e perguntar para ela como é que foi... Previsão do tempo, por exemplo. Ela não faz. Assim, ou... Se ela pode até fazer os dois, mas se você quiser discutir sobre o jogo de ontem, ela não discute. Se você quiser pedir, sabe, assim, ela não consegue fazer tudo. E esse tipo de avanço, assim, de cognitivo e tal, chega um ponto que a gente começa a falar de consciência, que é a nossa própria percepção de que a gente existe, né? Consciência é um negócio muito louco, porque enquanto inteligência, eu consigo ver o resultado da inteligência, para fazer esse Lego, precisa de alguém que desenhou. Eu estou vendo que é um processo inteligente que pode fazer isso. Sim. Você vê alguém tocando piano. Existe uma inteligência, pode ser diferente a inteligência, não sei dizer se é a mesma, mas alguém que executa uma obra no piano, alguém que construiu isso, alguém que montou esse estúdio, tudo isso são exemplos de inteligência. Uma máquina que realiza tarefas, que consegue calcular uma coisa, é um processo de inteligência. Consciência é algo diferente. Consciência é eu saber que existo, eu perceber o mundo, eu poder falar comigo mesmo. Como você percebe o mundo, né, também, né? Porque aí você pergunta, será que uma máquina tem consciência? Né? Você fala assim, meu computador não tem. Eu posso xingar ele, não sei o quê. Ele é só um monte de silício. Como é que ele pode ter consciência? Como é que ele pode saber que ele existe? Ele não sabe, certo? Ficar chutando o robozinho lá que não cai, eu tô jogando videogame. O Mario Bros não sabe que existe, certo? Assim, Sim, né? Ninguém entendi. acha que o Mario... Mas a questão, Sagani, é que eu não sei se você tem consciência. Entendi. Eu só sei que eu tenho. Eu acho que você tem, porque você faz um monte de coisas. Eu vejo você reagindo, eu vejo você... E eu falo, ok, se eu tenho... Eu só sei da minha. Consciência, não tem uma máquina que eu testo. Tem consciência? Fala pra mim. Eu assumo que Sakane tem consciência, porque ele é um ser humano como eu, faz coisas, interage de uma maneira que me parece demonstrar que tem um ser por trás, tem um livre-arbítrio, alguém que decide, Sim. que decide. A consciência de última instância é você falar, eu encostei o dedo no nariz porque eu quis. Isso é muito poderoso. Mas eu não sei se você tem, eu assumo. E no final, o teste Turing, que eu acho que é... Nossa, já estou entrando em vários assuntos malucos. Mas o teste Turing é essa ideia de você poder pegar uma máquina e ela se passar por um ser humano conversando, né? Não visualmente, porque senão você vai ver que é um monitor. Pega uma máquina qualquer, um terminal, conversa com essa máquina e com outro ser humano também por terminal, você não vai saber. E essa máquina vai tentar se passar por um ser humano. E depois de 10 minutos, enfim, o Turing originalmente era 5 minutos no artigo original, mas não importa. Depois de um X tempo, você tem que falar qual dos dois é o humano e qual é a máquina. Você não consegue dizer, né? Se você não conseguir dizer, talvez você tenha que assumir que essa máquina, ela não chegou nesse nível. Aquele serviço lá, cara, foi o Google que lançou? Que foi o Google, né? Que ela, por exemplo, assim, eu tenho um médico, vamos supor, eu tenho um médico amanhã 2h. Eu bati lá no Google Agenda, ele liga pro médico. Duplex, é a Google Isso. Duplex. Só que ele conversa como se fosse... Cara, eu vi uns áudios disso aí. É sensacional. Aí, ó, eu tenho um encontro em tal restaurante. Aí ele liga. Ah, eu queria reservar uma mesa. Aí o cara fala assim, ah, não, tá lotado. Aí ele faz até assim, Exato. Cara, isso é muito foda, cara. Então, isso é um algoritmo de linguagem natural. Né? Esse é a Google Duplex. Conversa, ela liga, marca cabeleireiro. É incrível. Não, e ela meio que discute, né? Discute, tipo assim, não. A pessoa não sabe tem? que falou e com amanhã? Ah, não sei. Não sei Para se quantas eu vou poder. pessoas é a mesa? Ah, para 4 pessoas. É de verdade, você fica impressionado. E fizeram esse teste, né? Colocaram para ver se o pessoal sabia e não sabia. Não sabe. Mas aí nesse caso, você fala assim, mas a pessoa nunca ia desconfiar, então tudo bem. No outro caso, a pessoa quer desconfiar. Né? O teste Turing, eu sei que tem um computador aqui escondido, eu preciso achar. É mais difícil nesse caso do que você só falar, né? Teve um computador que se passou por humano de 13 anos, porque só xingava. Aí é fácil, né? Você faz um algoritmo só ficar xingando, todo mundo, realmente é um garoto de 13 anos idiota. Né? Mas não é o caso. A ideia é... Por isso que linguagem natural, que são os algoritmos que conversam, interpretam textos, são os que eu acho que são um caminho para singularidade e para consciência. Porque para mim as duas coisas estão integradas. Faz parte da minha pesquisa o que é consciência, o que é singularidade, enfim. Mas as pessoas duvidam muito que... a pergunta-chave é possível uma máquina ter consciência? E a minha resposta é sim, já aconteceu. Como assim já aconteceu? Qual que é o computador? Me mostra aí. É você.
Você é essa máquina. E quando você começa a parar para pensar, Sacani, que o ser humano é uma máquina biológica, quando você pega qualquer célula, qualquer funcionamento, qualquer partícula nossa, é simplesmente um robozinho, só olha no microscópio. Ah, tá lá a célula, o citoplasma, troca íons, abre, entra o ATP, executa. Isso é uma máquina, isso é uma máquina. Cada pedacinho seu é uma máquina. Uma célula, uma bactéria, começou a evolução natural. A primeira bactéria que surgiu era uma máquina idiota. Ela só fazia uma coisa simples. Ela só conseguia se reproduzir e pegar energia e conseguir gerar uma igual e morria muitas vezes no processo. Demorou 1 bilhão de anos para conseguir fazer uma parede celular. Porque era uma máquina muito idiota. Só que essa máquina, em algum momento dessa máquina bactéria até nós, a consciência surge. E ela não surge, não é entendeu? É algum processo que ficou complexo. É como você tentar analisar um software, um Windows. Você fala assim, nossa, pega as linhas de código do Windows. É muito complexo, é muita coisa escrita. Mas esse Windows começou de um simples, uma primeira linha de código. Uma função que vai chamando outra. O fato de a gente hoje ter consciência, saber que tem consciência, eu pelo menos tenho, vocês eu não sei, estou assumindo que tenho, né? Assim, é sempre importante deixar claro. Isso aí, Pode ser que eu estou no show de Truman. Entendi. E só eu tenho... esse é meu pesadelo. Mas vamos pensar, em algum momento, uma máquina simples como uma bactéria, idiota, que foi complexa e chegou num ponto com um ser humano que tem consciência. A consciência surge em algum momento. A primeira coisa que eu tenho que dizer como físico é consciência surge em algum... Eu não sei se é no macaco, se é na abelha, eu não sei quando, mas tem. Em algum momento aí. E se ela surgiu de um processo mecânico, biológico, mas mecânico, de máquinas mesmo, no sentido de que são operações simples, algoritmos iterando. Faz uma operação, não sei o quê. Assim como um código, como um Windows, que faz coisas maravilhosas. Quando você usa ele, você fala assim, não é possível que alguém programou isso, porque é um negócio muito complexo. Nós somos uma máquina muito complexa. A gente tem bilhões de neurônios, a gente tem um monte de coisa e a gente consegue até discutir filosofia nesse canal. É muito louco isso. Então a primeira resposta é, sim, é possível. As máquinas podem ter consciência. Quando você parte daí, aí você começa a entender que embora meu computadorzinho, que talvez eu tenha pena dele porque ele é burro, porque ele faz tudo errado, porque se eu tentar conversar com ele, ele não acerta. A Google Duplex, que é legal, mas se eu tentar discutir, sei lá, a filosofia com ela, ela vai travar. Mas ele talvez seja ainda aquela bactéria que está avançando. Tá no comecinho. Só que esses agora computadores... a nossa curva Os computadores surgiram na década de 50, 40, os primeiros computadores programáveis. E a gente está só em 2020. A gente está falando do zero. A bactéria de 4 bilhões de anos atrás, para nós, foram 4 bilhões. Do computador primordial, para nós, tem 70 anos. Então, amigo... Ah, não. O salto é gigantesco. Isso aí é verdade. E aí tem... eu acho esse assunto muito interessante. É sobre isso. Minha ideia, minha pesquisa é